9, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Convido o senhor secretário, o vereador William Heineck, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 16ª sessão em caráter ordinário do terceiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 22 dias do mês de abril de 2019. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2019, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, em horário regimental, a 16ª sessão deste período legislativo, tendo estado presentes os seguintes vereadores: Arley Luiz Tomazoni, Edvan Elci Baron, Flávio Abzoiter, Ido Vilibaldo Roden, Ivo Ayrton Ziegel, Jair Locatelli, Maria Helena Guellen Krumenauer, Marli Frank, Rosane Cladira Tunes do Nascimento, Vinícius Bindé Arbo de Araújo e William Matheus Heineck. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão realizada no dia 15 de abril de 2019, em horário regimental e em caráter ordinário. Aprovada. Leitura do expediente. Projeto de Lei Legislativa número 719, denomina a Rua do Município de Três Passos. Expediente. Os vereadores Jair Locatelli, Ivo Ziegel, Vinícius de Araújo, Edvan Baron, Ido Roden, Marli Frank, William Heineck e Arley Tomazoni fizeram uso da palavra. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei número 2719. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um contador. Votação aprovada. Projetos de Lei Legislativa número 5 e 6 de 19 denominam ruas do município de Três Passos. Aprovados. Distribuição das matérias aos relatores das comissões permanentes. A presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Marli Frank, designou o vereador Arley Tomazoni como relator para o projeto de lei legislativa número 719. Os trabalhos foram presididos pelo presidente, vereador Vinícius Bindé Arbo de Araújo, secretariados pelo vereador William Matheus Heineck, secretário da mesa diretora, do que eu, William Matheus Heineck, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lhe aprovada será assinada por mim e pelo senhor presidente. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o senhor secretário, o vereador William Heineck, para que faça a leitura do expediente, correspondências recebidas, projetos de lei número 28 e 29/2019, indicações e pedidos de providência. Seguindo então com o expediente, leio inicialmente um convite feito pela Câmara Municipal de Três Passos ao Instituto de Previdência do município e logo em seguida a resposta a esse convite. Ofício número 79 de 2019, 22 de abril de 2019, Três Passos. Senhora Presidente, na forma prevista no artigo 191 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, convidamos Vossa Senhoria para fazer presente nesta Casa Legislativa no dia 29 de abril de 2019, segunda-feira, a partir das 19 horas, quando da realização da última sessão plenária ordinária desse mês, a fim de explanar sobre a atual situação do Instituto de Previdência, especialmente sobre a sua sustentabilidade. Ressaltamos outro sim, que é fornecido o tempo de 30 minutos aos palestrantes e após é aberto espaço para os vereadores fazerem as suas perguntas. Atenciosas saudações, Vinícius Bindé Arbo de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos. Foi então entregue à senhora Ivete Linkbeck, diretora, presidente do Instituto. Em resposta a esse ofício aqui, o Instituto nos enviou o seguinte comunicado. Em resposta ao ofício número 79 de 2019, de 22 de abril de 2019, comunicamos que confirmamos a nossa participação em uma sessão plenária depois do dia 13 de maio de 2019, pois estamos indo para um seminário de Previdência nos dias 6 a 8 de maio, justamente em busca de mais esclarecimentos. Iremos à sessão da diretoria executiva e o presidente do Conselho de Administração. Atenciosamente, Salete, diretora de Previdência. Então, esclarecendo, a Câmara realizou o convite ao Instituto de Previdências, né? Seria no dia de hoje o convite, mas em função dos compromissos e em busca de informações sobre o assunto tratado, eles responderam dizendo que em data posterior
a esse dia 13, se farão presentes em uma sessão da Câmara. Convite Seminário de Gestão e Políticas Públicas, Interesse Municipal, dia 4 de maio de 2019, na Câmara Municipal de Vereadores de Vista Gaúcha. Então, fazendo um resumo aqui, fará parte do assunto desse seminário o senhor Dr. Gilson Conzatti, ambos advogados. Então, convido para o dia 4 de maio, em Vista Gaúcha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Três Passos, Marli Franck, vereadora da bancada do PT, abaixo firmada, vem à presença de Vossa Excelência requerer licença para tratar de assuntos de interesse particular sem remuneração no período de 1º de maio de 2019 a 31 de maio de 2019, com base no artigo 20, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Nesses termos, pede deferimento, Três Passos, 29 de abril de 2019, Marli Franck, vereadora da bancada do PT. Nader Aliumar, vereador da bancada do PSDB, abaixo firmado, vem à presença de Vossa Excelência requerer licença para tratar de assuntos de interesse particular sem remuneração no período de 30 de 4 de 2019 a 29 de 5 de 2019, com base no artigo 20, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, Três Passos, 29 de abril, Nader Aliumar, vereador da bancada do PSDB. Resumo dos projetos de lei que deram entrada na Câmara de Vereadores e serão lidos na sessão de hoje. Projeto de lei número 2819 autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal para máquinas e equipamentos rodoviários, junto à Caixa Econômica Federal no programa Finisa, até o limite de R$ 1.500.000 para a compra de 2 motoniveladoras, patrolas, com prazo de 60 meses e carência de 15 meses incluída. Este projeto recebeu mensagem retificativa em função da orientação técnica dessa Casa, no sentido de alterar a sua redação conforme a técnica legislativa e também alterar o artigo que trata na garantia ofertada pelo município à agência bancária. Projeto de lei número 2919 autoriza o Poder Executivo a proceder na alienação onerosa de bens móveis inservíveis, obsoletos e antieconômicos por meio de licitação, leilão. No anexo 1 do projeto consta a relação dos bens: 2 motoniveladoras, patrolas, um caminhão caçamba, um veículo Kombi, uma betoneira, canos diversos para irrigação e carcaças de pneus inservíveis. Por último, indicações e providências. Pedido de providência. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, o presente pedido de providência solicitando ao senhor prefeito municipal a instalação de um redutor de velocidade ou um quebra-molas em frente à empresa JBS no entroncamento das ruas Visconde de Mauá e Vital Brasil, local de grande fluxo de pedestres e veículos, a pedido da direção e funcionários da firma e usuários da via pública. Três Passos, 25 de abril de 2019, Edivan Baron, vereador da bancada do PTB. Indicação. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito municipal para que o município efetue seu cadastramento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos diversos programas de propostas voluntárias dos seguintes objetos, conforme comunicado recebido: promoção e fortalecimento da agricultura familiar, apoio ao desenvolvimento sustentável de territórios rurais, desenvolvimento da infraestrutura pesqueira e aquícola, fomento à produção pesqueira, fomento ao setor agropecuário, incentivo e fomento à produção agropecuária de pequeno e médio porte, por meio da aquisição e fornecimento de máquinas e equipamentos agrícolas e de processamento agroindustrial, pela realização de obras agropecuárias de desenvolvimento rural, estradas vicinais, por meio da construção e adequação ou readequação de estradas vicinais. Três Passos, 25 de abril de 2019, Arley Tomazoni, Jair Locatelli e Rosane do Nascimento, vereadores da bancada do PSDB. Sem mais, devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, vereador Tocha. Apenas para destacar aqui, eu só vou pegar a cópia
Não, daquele evento ali que vai ter. Apenas para destacar aos vereadores, foi lido aqui o convite para esse seminário de gestão e políticas públicas de interesse municipal que vai acontecer dia 4 de maio, sábado, portanto, na cidade de Vista Gaúcha. É uma semana um pouco difícil em função da FEICAP. De alguma forma, a maioria das pessoas estão envolvidas aí na feira, mas fica o convite aqui, então, algum vereador que desejar participar lá representando o nosso Legislativo Municipal. O Tocha depois passa esse convite aí, porque inclusive a gente precisa confirmar a presença. O pessoal, os organizadores nos pediram para confirmar até quarta-feira se algum vereador aqui da Câmara irá representar. Sendo hoje a última sessão do mês, conforme previsto no regimento interno desta Casa, em seu artigo 191, não haverá o grande expediente, ou seja, o discurso dos vereadores, em função de que temos como entidade convidada para hoje o condomínio sindical Ayrton Lamper, que estará aqui representado pelo Sindicato dos Municipários de Três Passos, também pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Passos e região. Gostaria de convidar de forma muito especial, já estão presentes aqui, os senhores Luiz Eduardo da Silva, presidente do Sindicato dos Municipários, vice-presidente do Sindicato dos Municipários de Três Passos, também o advogado Dr. José Orlando Schaeffer, representando aqui o Sindicato dos Trabalhadores, dos Empregados, na verdade, de Três Passos, dos Empregados do Comércio de Três Passos da região. Por favor, podem ocupar seus assentos. Sejam bem-vindos. O seu Moacir Zagonel também, de repente, no momento que chegar, a gente também já convida ele para participar conosco aqui junto à mesa dos trabalhos. E a gente vai destacar, né, agora na quarta-feira nós teremos a passagem de mais um 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e a gente vai destacar, então, fizemos esse convite ao condomínio sindical Ayrton Lamper. A gente sabe que em nível de Brasil há uma agenda, uma pauta de mobilizações de diversas centrais sindicais, e a gente gostaria então de também ouvir, abrir esse espaço para que os sindicatos representados aqui no nosso município também possam trazer algumas informações. A gente sabe que a grande pauta desse ano está concentrada nessa questão da PEC, que busca modificar a previdência pública aqui em nosso país, e outras questões aí que sempre são levantadas, principalmente no dia 1º de maio. Então a gente quer abrir esse espaço para a fala de vocês. São 30 minutos que a gente tem para essa conversa, e depois a gente também abre para perguntas dos vereadores e vereadoras aqui junto ao plenário. Fiquem à vontade, doutor José Orlando pode começar. Boa noite mais uma vez. Vinícius Araújo, agora chegou o Moacir Zagonel. Por favor, Moacir Zagonel. Moacir, presidente dos sindicatos comerciários. Isso aí. Cumprimento o meu amigo Vinícius Araújo, presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras. É uma satisfação muito grande voltar aqui nesta casa e poder participar de uma discussão, de um debate tão importante como é o Dia do Trabalhador. Eu estou aqui porque de certo modo, a minha vida profissional, ela está ligada à organização dos sindicatos, dos trabalhadores. Eu completo esse ano 30 anos de advocacia e dediquei a minha vida profissional, né? Eu me formei em 89, e desde sempre, desde 88, na verdade, eu já comecei a trabalhar com assessoria sindical, e é o que eu faço até hoje, né? Então, estou aqui junto neste momento, e até agradeço, né, o condomínio sindical por me darem essa oportunidade de vir aqui, né? Quero cumprimentar também a comunidade que sempre acompanha essa sessão, parabenizá-los porque tem esse interesse
porque a política é de fundamental importância para uma sociedade que quer se organizar, que quer evoluir, né? Então, a população acompanhar é muito importante. Eu vou rapidamente falar um pouquinho para isso que está sendo colocado, né, para a sociedade. É muito importante, eu acho, que fazer esse 1º de maio um dia de reflexão. Mas o 1º de maio ele está ligado à luta dos trabalhadores. E também, muito ligado tudo isso está com as revoluções que ocorreram, né, que nós chamamos de revoluções industriais, né? Não tem como ligar a luta dos trabalhadores com as revoluções industriais. Final de 1700, a primeira revolução industrial, né, quando a humanidade descobriu a máquina, né, a máquina a vapor. A segunda revolução industrial, final de 1800, né, quando descobrimos outros recursos, como motor elétrico, motor explosão. É a segunda revolução industrial, né? E a terceira revolução industrial, que podemos situá-la lá pela metade do século passado, né? 1950, quando nós descobrimos as grandes possibilidades com a microeletrônica, né? E, na verdade, essa terceira revolução industrial nós estamos vivenciando ainda hoje. Mas o que eu menciono isso só para resgatar, né? Lá no início das revoluções industriais, 1700, não existiam direitos trabalhistas, né? A humanidade descobriu a possibilidade de utilizar a máquina na produção de bens e de serviços. Não existiam direitos trabalhistas, porque até aí, 1700, o trabalho ele era basicamente artesanal, né? Em pequenas cooperativas, não existia. A partir da Revolução Industrial é que o trabalho passa a ser organizado em grandes empresas. Mas aí, essa junção desses fatores, Revolução Industrial, máquina com aglomerado de muitas pessoas, o que nós observamos foi um desrespeito total, né, ao ser humano, à pessoa, né? Não existiam direitos naquele momento. O trabalhador, então, sentava, né, com o empresário e negociava as condições. Mas não existia absolutamente nenhuma norma de proteção aos trabalhadores. Evidentemente que o que aconteceu, e a história mostra isso, o que aconteceu foi que se instalou um verdadeiro caos no mundo do trabalho. Um verdadeiro caos. Tinha usar um termo, um gavola da época, né? Um bufão, que dizia que não tinha criança com mais de 5 anos que não pudesse trabalhar numa grande fábrica, né? Então, a concepção era essa, total liberdade para a contratação. Então, os trabalhadores, eles trabalhavam 17 horas por dia, né? Os salários eram vis, né? A história mostra, isso que eu estou falando não é que eu estou inventando, né? Isso é a história que mostra. Não existiam garantias. Então, férias não existia direito previdenciário. Se o trabalhador sofresse um acidente, e isso acontecia muito naquele início das revoluções industriais, isso acontecia muito, não existia direito previdenciário. O trabalhador era descartado. Vai-te embora. Então, houve, evidentemente, que uma reação, não só dos trabalhadores, mas da sociedade como um todo. A sociedade reagiu a esse grande problema que nós enfrentamos com a Revolução Industrial. A Igreja Católica, por exemplo, oferece diversas encíclicas papais, né? A Rerum Novarum, por exemplo, lá de 1890 e alguma coisa, que justamente dispõe sobre as condições de trabalho, que o trabalhador deve ser protegido para que ele tenha dignidade, mas para que a própria sociedade possa existir como tal, né? A própria sociedade possa existir como tal. Uma sociedade onde as pessoas não têm dignidade é uma sociedade que perece, que morre, né? Então nós tivemos gradativamente, com essa reação da sociedade, nós tivemos gradativamente a intervenção
do Estado através de leis. Leis ordinárias, e sintomaticamente a primeira lei que tratou do assunto foi uma lei que proibiu o trabalho de crianças nas fábricas, depois o trabalho de mulheres. Tá? Então, 1º de maio está ligado a esse movimento. E mais particularmente com um grande movimento grevista que se instalou nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, 1886. Essa data, 1º de maio de 1886, foi quando os trabalhadores pararam os Estados Unidos. Em Chicago, particularmente, houve um grande confronto entre trabalhadores, polícia, enfim. Muitos trabalhadores morreram. Né? Então, esse dia foi, posteriormente, designado como o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, né? Para marcar esse dia, o dia em que todos devemos pensar o quanto é importante nós estendermos proteção para aqueles que ganham a vida através do trabalho. O trabalho, ele é algo absolutamente essencial ao ser humano. Nós não trabalhamos porque queremos, nós trabalhamos porque esta é uma condição do ser humano. Mas o trabalho, ele pode ser fonte tanto de satisfação como de sofrimento. O trabalho pode ser fonte de satisfação? Sim, eu acredito. De realização pessoal. Mas um trabalho que é exercido sem controle, sem limitações, ele é um trabalho que é fonte de dor e de sofrimento. E a gente só basta olhar pelos acidentes e doenças do trabalho, né? Aonde é que surgem as doenças e os acidentes do trabalho? Aonde não existe controle, aonde não existe respeito às regras mínimas de utilização do trabalho. Então, nós temos gradativamente o Estado intervindo nas relações de trabalho para dar aos trabalhadores condições mínimas, condições dignas de trabalho. Através de leis, inicialmente como leis ordinárias, e depois, mais para frente, nós temos a inclusão dos direitos, os direitos sociais que nós chamamos, os direitos sociais, que é o direito ao trabalho, o direito à previdência, vários, que está no artigo 6º da Constituição. Nós temos, no segundo momento, nós temos a inclusão desses direitos sociais nas Constituições. A Constituição é uma lei importante, de certo modo, vamos dizer assim, sagrada, né? E você inclui os direitos sociais na Constituição para proteger esses direitos, para que eles fiquem fora do alcance de oportunistas, que queiram a qualquer momento rasgar a lei para fazer com que as coisas retroajam. E na história do direito, a primeira Constituição que incluiu os direitos dos trabalhadores como direito constitucional foi a Constituição do México, de 1917. Depois, a Constituição da Alemanha, de 1919, a Constituição de Weimar, incluiu os direitos dos trabalhadores como direito constitucional, 1919. Depois disso, nós temos a criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né, que, de certo modo, atua para universalizar os direitos sociais, para que todos os trabalhadores do mundo todo, a OIT é uma organização extremamente importante na luta pelos direitos sociais. A OIT, então, trabalha no sentido, ela cria convenções internacionais, e os países membros, do qual o Brasil é membro, né, tenham que seguir essas normas. Então, nós, de certo modo, nós universalizamos os direitos sociais através da Organização Internacional do Trabalho. Eu diria que no Brasil, o momento mais importante desta luta dos trabalhadores, ela está ligada à Constituição de 1988. Quando foi aprovada a Constituição de 1988, nós colocamos ali na nossa Constituição os direitos sociais. Está lá cravado no artigo 6º da Constituição, que é direito social dos trabalhadores. Eu vou ler para vocês verem. Artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Isso nós chamamos de direito social, que não é nada mais do que uma cláusula pétrea da nossa Constituição,
que não é passível de mudança. É obrigação do Estado e da sociedade zelar para que este dispositivo se torne realidade. Então, este é o ápice. A Constituição de 1988, ela é o momento mais importante da nossa sociedade. A Constituição de 88, no meu modo de ver, é uma Constituição social-democrata. É uma Constituição de um Estado social-democrata. É o Estado assistencialista, que procura criar uma sociedade minimamente iguais, uma sociedade de iguais. Tanto é verdade que o nosso artigo 1º, a base, o fundamento da nossa sociedade está no artigo 1º lá, é a dignidade da pessoa humana. Todos devem atuar para que todos os trabalhadores, não só os trabalhadores, como os empresários também, vivam com dignidade. Então, esse é o momento mais importante da nossa Constituição. Mas o que nós enxergamos hoje é um movimento que vem de mais tempo, né? No sentido contrário. Vem trabalhando no sentido de retirar os direitos dos trabalhadores e investe até mesmo, nós podemos, um pouquinho mais para frente, acho que eu já estou me estendendo demais, nós podemos ver para frente que o movimento que está em curso, todo ele é no sentido de retirar direitos e desconstitucionalizar, retirar da Constituição, tá? Retirar os direitos da Constituição. Porque, de certo modo, a nossa Constituição, a forma como ela organizou o Estado brasileiro, ela incomoda. Ela incomoda porque ela é uma Constituição protetiva, ela visa proteger a sociedade. Eu diria assim, é um guarda-chuva que se colocou sobre a sociedade brasileira. Mas ela hoje incomoda, e eu diria para vocês, incomoda quem? Incomoda especialmente a elite econômica mundial. Porque a elite econômica mundial hoje, ela pede liberdade para atuar em todos os países sem limitações, né? Então a nossa Constituição, ela se tornou um entrave para esses objetivos que estão aí colocados. Então, esse apanhado histórico que eu faço, dá para compreender melhor, né, essa trajetória da história dos direitos dos trabalhadores e a situação que nós estamos vivendo hoje. Que talvez eu passo a palavra para o Dudu, para ele fazer as considerações sobre esse histórico, sobre a importância do dia 1º, né? E depois a gente pode retomar sobre algumas medidas que estão sendo adotadas que afrontam diretamente a nossa Constituição Federal. Então, Dudu, fica à vontade. É o Moacir Zagonel, então. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Vinícius, os demais vereadores, o pessoal de casa, a plateia. E dizer que o 1º de maio, o Zeca já, eu acho que colocou bem, mas eu preferia puxar mais para o momento atual, né? Só para confirmar aquilo que ele disse, né? Nós, em nome do Sindicato dos Empregados do Comércio, Três Passos, eu estou no movimento desde 89, praticamente, desde a fundação do sindicato. Então, hoje sim se trabalha muito, parece que aqueles direitos adquiridos, aqueles ganhos, que nós vamos chamar isso de ganhos, que a gente teve ao longo do tempo, né, José Orlando, na construção das convenções, dissídio coletivo. Ultimamente, a convenção vem se repetindo, há mais que 10 anos nós não ajuizamos mais dissídio, então nós convencionamos com o sindicato patronal. E tem pequenos ganhos para o Sindicato dos Empregados do Comércio, que é uma grande maioria de trabalhadores, que nós já tivemos em torno, na nossa base, aí de 1.000 trabalhadores, hoje eu acho que gira em torno de 700, 800, não saberia bem, teria que somar todos esses dados. Mas, nesse sentido, dos trabalhadores ter indícios de perda, ter que trabalhar mais horas, ter que fazer mais tarefa, ter que, de repente, arranjar mais jeito de vender. E isso, como José Orlando disse, um dado que vem, como é que vamos chamar isso? Uma elite dominante, até internacional, no sentido de botar dinheiro, porque nós precisamos
para o comércio e bem precisa ter fluxo de dinheiro. É preciso também os comerciários ter poder de ganho, ter contra-cheque, vamos chamar logo, para poder ir e adquirir também, fazer esse recurso girar. Então, nesse sentido que o Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador, já se discutiu muito isso, né, doutor? O que é o Dia do Trabalho e o Dia do Trabalhador? Enfim, que eu acho que vale mais o Dia do Trabalho, porque é um dia da gente rememorar aquilo que se fez, aquilo que já se trabalhou. Quanto tempo, nós tínhamos bem no início jornada de até 16 horas, né? Se não me falha, 16 horas. E muitas vezes ininterruptas e assim por diante. Então, é dia de rememorar. Também, puxando mais para o lado de agora, daí, hoje eu lia no Correio do Povo, muitos de vocês devem ter lido, que pela primeira vez as centrais sindicais, que no Brasil são muitas centrais, né? Há uma divergência de política sindical no Brasil. Pela primeira vez, todas as centrais vão estar reunidas lá em São Paulo para um ato único. E a palavra-chave no momento é a reforma da Previdência. Eu vou entrar já nisso dizendo que quando uma mulher comerciária ou uma mulher de qualquer outro tipo de trabalho vai ter que trabalhar mais 7 anos para se aposentar, nós podemos dizer que o trabalhador está sendo surado de relho, como diz aqui no Rio Grande do Sul. E o homem também, porque não o homem, porque vai aumentar 5 anos. E mais ainda, se nós entrar mais nos detalhes, nós vamos ver que vai haver mais perda, sim. E dá uma olhada para a cara do Zagonella aí, 65 anos, vai trabalhar numa loja. Eu desafio voltar lá para minha loja e trabalhar lá. Então, eu diria que é um momento assim difícil, né, Edivan? Difícil nesse sentido de pegar e dizer que nós vamos integrar as pessoas, que nós vamos conseguir colocar as pessoas no meio. Vai servir, sim, para ser cuidado, vai servir para cuidador, coisa assim, mas é muito difícil. Então, o momento é de reflexão. Nós já há 2 anos que não fizemos mais movimento na praça, infelizmente não fizemos mais, e eu ainda não entrei no sistema do ano passado, quando cortaram a reforma, a famosa reforma trabalhista, que até hoje trouxe mais desemprego, não sei por que fizeram, e trouxe, sim, desemprego para os diretores sindical, que a contribuição sindical não dá para esconder. Sindicato pequeno que nem o nosso não sobrevive. Nós vamos espernear mais dias, menos dias, e vamos estar dando tchau. Isso é o meu sentido de abertura. Eu quero pedir desculpa, que eu era para vir aqui e eu fazer a abertura e passar para o doutor chegou e me tapou, mas faz parte. Também lembrar o funcionalismo público. O Dudu vai representar aqui o funcionalismo público municipal, mas também, por que não, o estadual? Olha aqui para o Marli, salário parcelado, né? E por aí vai. Então, nesse sentido, eu acho que os 30 minutos aqui, Vini, vai ser importante para nós fazer esse debate, para nós ouvir as perguntas de vocês, e eu acho que se o ouvinte até quiser interagir, a gente está aí para fazer. E eu quero dizer, dentro da humildade de estar presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, nada mais, nada menos que a gente fazer esse enfrentamento, fazer essa discussão. E eu sempre digo, lá no sindicato, não fecharam ainda? Alguém perguntou. Não, nós não fechamos, nós vamos aguentar até que aguentamos. E só para, antes de passar para o Dudu, dizer que nós, lá na FECOSUL, Federação dos Empregados dos Trabalhadores no Comércio do Rio Grande do Sul, nós tínhamos 8 funcionários, foram todos afastados, porque não tem mais recursos nesse sentido, com o corte da contribuição sindical. E fora outros sindicatos aqui no Rio Grande do Sul que tinham outras atividades. Tinha sindicato que tinha outras coisas mais assistenciais que acabaram se esfacelando no raio de 1 ano. Essa é a minha primeira intervenção, eu passo para o Dudu para ele considerar e depois eu espero que vocês me questionem. Questionem o Zeca, questionem o Dudu, para nós fazer esse debate, eu diria, de alto nível. Por hora, obrigado. Obrigado, Zé Gonel. Boa noite ao Vini, boa noite aos nobres vereadores, funcionários, público que está nos assistindo e nos ouvindo. Um abraço especial aos nossos municipários, servidores públicos do município. Eu preparei aqui vou dizer para vocês, um breve textinho, mas eu não vou poder ler todo ele. Mas eu vou pincelar algumas partes aqui só para vocês procurar entender um pouquinho o que vai acarretar essa emenda constitucional 06/2019, a reforma da Previdência,
pro funcionalismo público. Eu vou falar diretamente pro funcionalismo público. Então, essa PEC 06 ela pretende alterar os requisitos para a concessão de aposentadoria, bem como os critérios de cálculo dos proventos a serem pagos. Além disso, cria rígidas normas de transição, aspectos esses já levantados, inclusive, na reforma da Previdência proposta pelo governo golpista do Michel Temer, que era a PEC 287-2016, que não passou, foi barrada. A reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, por que eu falo PSL do Rio de Janeiro? Porque tu não escuta falar o partido do presidente, nem do vice, enfim. Então, é o PSL do Rio de Janeiro. Atingirá fortemente os servidores públicos em todas as esferas, municipais, estaduais e federais. Está aqui o Tocha, que é funcionário federal. Se ela for aprovada no Congresso Nacional, essa emenda constitucional dificultará o acesso à concessão do benefício de aposentadoria. Ela vai reduzir os valores das aposentadorias, ignorando completamente as diferentes realidades dentro do serviço público. Nós não somos todos iguais dentro do serviço público, tem realidades diferentes. Dentro aqui da prefeitura tem realidade diferente. Tem o operário e tem o pessoal lá que é de curso superior. Dentro do serviço público. E as alterações que já foram realizadas nas aposentadorias dos servidores em 2003. Nós já tivemos uma correção nas aposentadorias na Previdência Social em 2003, que foi, só um segundinho aqui, foi a emenda constitucional número 41 de 2003. Pelas regras atuais, hoje, aos homens é possível se aposentar com 60 anos, com no mínimo 35 anos de contribuição. E as mulheres com 55 anos e 30 anos de contribuição. Serviço público eu estou falando, tá? O teto é igual ao regime geral da Previdência Social, que hoje, em 2019, é de R$ 5.839,46, de acordo com o estabelecido na emenda condicional número 41 de 2003, que alterou o cálculo do benefício dos servidores públicos. Desde a referida reforma, que foi a emenda constitucional 41 de 2003, os trabalhadores e trabalhadoras que ingressaram no serviço público não recebem mais o salário integral da ativa quando se aposentam, que é o meu caso, que ingressei em 2012 aqui no município. O benefício do servidor ou servidor aposentado passou a ser calculado de acordo com a média de sua contribuição a um fundo de previdência, o que contribuiu para a saúde financeira dos fundos de previdência. Então, isso aí já melhorou a nossa previdência, no caso da pública. Tá? Aí eu tenho aqui as regras de transição, mas eu não vou entrar. Depois, se os senhores quiserem que eu fale, eu posso falar sobre elas, que é mais extensa. Os requisitos aplicáveis a todos os servidores que ingressarem no serviço público até a publicação da emenda, ele independe da data do ingresso. Tá? Se tu entrou, então, logo após que for aprovada a emenda constitucional 06, se for aprovada, independe da data do teu ingresso, tu vai cair nesse geral aqui, não tem como escapar. Se a proposta do Bolsonaro for aprovada, além da idade mínima maior e mais tempo de contribuição, os servidores terão descontados em seus contra-cheques alíquotas de contribuição à Previdência maiores do que os trabalhadores da iniciativa privada. Hoje, o desconto é de 11%. Se a reforma passar, a alíquota começará em 7,5% para quem recebe o benefício abaixo do teto do INSS, de R$ 5.839,46. E pode chegar a 22% para quem ganha mais que o teto, no caso o Tocha, né? Brincando. Só porque é amigo. Só para descontrair um pouquinho. Então, assim, de acordo com a proposta da emenda à Constituição, as novas alíquotas serão essa de 7,5%, que eu falei agora, tem de 11,68% até 12,86% para os salários de R$ 5.839,46, que é o teto, até R$ 10.000, de 12,86% a 14,68% até de 10 mil a 20 mil reais, de 14,68% a 16,79% para quem ganha de 20 mil a 39 mil, e a alíquota poderá chegar a 22% para quem ganha mais de R$ 39 mil por mês. No caso dos servidores estaduais e municipais, como professores, serventes escolares, profissionais de saúde, da assistência social, do meio ambiente, da infraestrutura, a proposta é da obrigatoriedade de estados e municípios que registrarem déficits nos regimes de previdência elevarem as alíquotas de contribuição dos servidores.
Isso vai aparecer déficit nos regimes de previdência própria a rodo. Esse aumento será de 14% até 19%, em um período de 180 dias. Em 6 meses, os municípios vão ter que aumentar. Além disso, os estados e municípios terão até 2 anos para criar fundos de pensão para os servidores, assim como existe no governo federal. E daí, bem rapidamente, aqui eu só quero falar dos professores nossos aqui, no caso, mais diretamente do município. Se a proposta, então, do presidente Jair passar, as mulheres terão que trabalhar pelo menos mais 10 anos e os homens mais 5 anos para alcançar a idade mínima de 60 anos para requerer a aposentadoria. Pelas regras atuais, considerando o artigo 201 da Constituição Federal, que respeita o entendimento de que os professores são submetidos a condições penosas e exaustivas de trabalho, as mulheres se aposentam com 50 anos de idade e 25 de contribuição, os homens 55 anos de idade e 30 de contribuição. No caso dos professores da rede particular de ensino, não há exigência de idade mínima, apenas a comprovação de 25 anos mulheres, 30 homens de contribuição. A proposta de Bolsonaro pretende fixar em 60 anos de idade para ambos, professores e professoras, da rede pública e privada, para se aposentarem. A reforma também pretende unificar em 30 anos o tempo mínimo de contribuição para ambos os sexos. E mesmo trabalhando durante 30 anos, os professores e professoras receberiam apenas 80% do salário benefício. Para receber o valor integral do benefício, 100%, teriam que contribuir por 40 anos. Eu tenho uma tabela aqui, mas eu não quero me estender. E eu só gostaria de tem mais um minutinho ainda, de fazer assim uma solicitação que seria até assim digamos um presente da administração municipal para os funcionários públicos, principalmente em torno de 20 alguma, não tenho certo número, mas é de 20 e pouquinhos colegas nossos que já passaram dos 30 anos de município, tem uns com 39, uns com 36, e a gente, no ano passado, ou retrasado, agora não tem bem menos, nós conseguimos uma alteração para não ter aquele limite de 10 avanços. Então, nós não temos mais o limite de 10 avanços. Daí, no ano passado, a gente, em conversa com o Dr. José Orlando, a Nelita, que é a nossa presidente, e mais alguns colegas que têm esse direito, nós entramos em contato com a Gessiana e com o prefeito, e daí fizemos um acordo para alterar o artigo 93 da nossa lei complementar número 18, que é o Estatuto do Servidor Público, e fizemos uma alteração nesse artigo 93 no parágrafo 3º, que daí a doutora Gessiana solicitou que o sindicato fizesse essa alteração no texto. E então foi feito, José Orlando fez. Tem mais um minutinho? E essa alteração ficou da seguinte maneira: os servidores que já completaram o tempo de serviço e, pois, já adquiriram o direito à percepção de mais de 10 avanços, passarão a receber o pagamento de todos os direitos de todos os avanços já adquiridos e excedentes ao 10º, a contar da publicação da presente lei, sem efeitos retroativos, sendo que era o que tinha ou seja, quem já passou do 10º avanço, que nem nós temos servidores com 39, então já tem 3 avanços, que ele vai entrar com o pedido de aposentadoria, então ele leva esses 3 avanços para 15% para a aposentadoria, ele não vai receber retroativo, vai contar do dia do pedido da aposentadoria dele para frente. Não tem ônus pro município, isso vai ir pro fundo para a Previdência. Tipo uma promoção, enfim, ele vai ter esse direito, e eu acredito que seja um direito porque ele trabalhou mais esses 9 anos, né? Só que daí nós estamos com um pequeno problema que a gente protocolou e foi aceito, a Gessiana concordou com o texto, tal, tudo certinho, no dia 30 de outubro do ano passado. Amanhã vai fechar 6 meses que a gente fez esse acordo e o processo está parado. Que basta os recursos humanos passar quantos funcionários são e um cálculo superficial, e a contabilidade vai fazer o cálculo, o impacto bem certinho, e o processo vem para a Câmara de Vereadores para ser aprovado. E eu já fiz agora no dia 9 de abril, fiz uma solicitação de andamento do projeto, diretamente para o senhor prefeito, né? Porque eu desde 1º de agosto, eu estou no sindicato, né? Liberado para o sindicato. E a gente fica toda hora, os colegas me encontram na rua, mercado,
por que não está andando, né? O que tu está fazendo lá que não está fazendo andar? Não depende mais de nós, não depende de mim, não depende do José Orlando, não depende da Anelita, não depende da diretoria do sindicato, está no município. Então, eu gostaria aqui, publicamente, de fazer então esse pedido que, quem sabe, o senhor prefeito José Carlos desse como presente do dia 1º de maio para os nossos colegas que estão... Muita gente já está querendo pedir agora, já a aposentadoria não quer esperar, e eu estou pedindo para eles esperar para sair esses avanços, né, para sair essa alteração. Porque é simples, foi feito, é um acordo, já vai para 6 meses. Então, não tem a necessidade de estar tanto tempo assim parado, se é algo que foi... nós concordamos, nós, a administração, tudo, Gessiana ali, né, a Procuradoria concordou, está tudo ok, basta que tenha um andamento lá dentro, que já está parado há 6 meses. Então eu faço esse pedido público, para que tenha esse andamento, quem sabe um presente aí para o 1º de maio, né, para os nossos colegas funcionários aí. Obrigado. Obrigado, então, pela primeira manifestação, doutor José Orlando, também Moacir Zagonel, o Dudu, o Luiz Eduardo, enfim, que estão aqui representando o condomínio sindical Ayrton Lamper e mais especificamente o sindicato dos municipários de Três Passos, também o sindicato dos empregados no comércio de Três Passos e da região, e debatendo essa questão do dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, e também, como pano de fundo, questões sobre a reforma da Previdência, entre outros temas pertinentes. Nós agora vamos abrir aqui o espaço para perguntas dos vereadores. Eu peço que as perguntas sejam feitas dentro de um tempo de 2 minutos, para que a gente possa cronometrar aí. E os vereadores têm direito a fazer até 2 perguntas, então, nesse tempo. Primeiramente, o vereador Tocha já tinha se inscrito antes, e os demais que queiram se inscrever vão pedindo aqui, a gente vai anotando e depois, na sequência, vai passando a palavra. Boa noite a todos, mais uma vez, agradecer a presença do Zeca, do Dudu, Moacir, falas muito informativas, né, e construtivas. Eu acho que muitas vezes, quando nós temos a presença dos convidados aqui, a nossa sessão é mais produtiva e mais informativa do que quando temos o grande expediente. Eu tenho uma preocupação, e até pessoal, o Dudu já falou até a questão da minha atividade de servidor público federal pelo IBGE já há 13 anos. E eu fui, nesse período, durante 4 anos, sou filiado ainda desde o início, mas fiz parte da coordenação estadual do sindicato, né, tive essa experiência nesses 4 anos mais próxima ao trabalho sindical, uma experiência ótima, por sinal. 2 movimentos de greve que a gente viveu, não é fácil, né? Eu falo da experiência pessoal, muitas vezes é criticado a greve, mas se não existe isso, muitas vezes não funciona, principalmente no funcionalismo federal. E eu vejo hoje um enfraquecimento do poder sindical, das construções dos servidores como sindicalistas, e há mais tempo, não só dessa mudança de legislação, enfim, essas interferências que tiveram, mas por parte, inclusive, do funcionalismo, dos servidores. Eu vejo os meus colegas, né, desmotivados, e muitas vezes eu me sinto desmotivado para qualquer construção. A gente vê que as portas se fecharam em vários aspectos para esse tipo de construção, a força que a União dos Trabalhadores tinha. E eu acho que isso acontece tanto no âmbito federal, como estadual, como municipal. Fique à vontade, quem quiser responder, tanto. Eu acho que os 3 têm condição para responder a minha pergunta. Vocês teriam algum caminho, quais os problemas que geraram isso e qual seria o caminho para uma reconstrução? O que seria efetivo a gente agir por uma reconstrução desse movimento, que eu acho que precisa uma reconstrução para atingir novos objetivos, né? Assim, Tocha, isso que tu levantou agora, a gente sendo no dia a dia, temos debatido bastante, eu e o Moacir lá no sindicato sobre isso, falando pelos municipários, né, que então tem agora essa experiência mais direta, né. Como tu bem sabe, eu sempre gostei, quantas vezes a gente debateu no IBGE lá, né, sobre política, sobre sindicato e tal. O que eu vejo no nosso caso aqui, mais especificamente municipários, os nossos colegas, eles não veem o sindicato, a grande maioria não vê o sindicato como um órgão que está representando eles na luta pelos direitos
que já tem e pelos direitos a serem conquistados. Na semana, até aconteceu algo na semana passada, nós temos a página no site do Facebook dos sindicatos municipais, eu que faço o controle. E aí eu tenho compartilhado bastante sobre a reforma da Previdência. Daí eu compartilhei uma notícia da CNBB que eles deliberaram contra a reforma da Previdência. E aí é uma notícia assim, bem interessante, tu parar, sentar, ler. E aí teve um colega que pegou e respondeu lá, colocou assim, não vou citar quem é o colega, logicamente, os sindicatos municipais não me representam. Aí eu pensei, me lembrei de uma fala do colega, companheiro também de diretoria do sindicato, do Ronaldo, num encontro que a gente teve, que ele pegou e disse assim, bom, se você não se sente representado pelo sindicato, então todas as conquistas que o sindicato tem conseguido em prol do funcionário, por exemplo, um aumento salarial, pode não ter sido muito agora, de 4 e uns quebradinhos, mas já são 4%. Então tu tem a vergonha na cara de ir nos recursos humanos e por escrito, eu não quero o que o sindicato conseguiu, eu não quero esse aumento. Então, se o sindicato não te representa, tudo que o sindicato conquista, então tu vai lá e abre mão. Isso tu pode fazer. Vai lá e abre mão. Eu não quero, o sindicato conseguiu, ele não me representa, eu não quero. E em contrapartida, a gente tem procurado, eu não estou ali no sindicato para ficar sentado o dia inteiro ali atrás de uma mesa. Não, bem pelo contrário, eu tenho caminhado, tenho procurado agora mais incessantemente em cima do pessoal da saúde, que nós temos só 2 sócios da saúde no sindicato, tenho procurado aumentar, me fazer presente, estou aqui, sou representante do sindicato, se vocês precisarem de alguma coisa, para procurar assim, demonstrar qual é o papel do sindicato, e aqui é muito confundido aqui em Três Passos, o sindicato não tem nada para dar para a gente, ao contrário do que tem o clube. Claro, o clube tem a piscina, é diferente, o clube tem um tipo de atividade, o sindicato é outro. Então, a gente tem procurado demonstrar para os colegas qual é a nossa atividade, qual é o que o sindicato faz, o que o clube faz, para que não tenha essa confusão. E para aumentar o número de sócios. Isso está difícil? Está difícil. Tem essa MP 873 aí que quer limitar como é que eu vou dizer? Quer limitar o desconto em folha, só que já tem decisões aí de TRFs, aí, de tribunais regionais federais contrário. Então, nós, por enquanto, estamos tranquilos quanto a isso, mas eu não quero me estender. Vou passar. Eu só dar um toque aqui, bem rapidinho, quanto aos comerciários, que há uma necessidade, sim, de entender. Por exemplo, nós tivemos, os comerciários têm um salário, eu diria, dos menores. É base salário mínimo estadual, que no Rio Grande do Sul ainda esse ano não saiu. E isso, como é que eu vou dizer, é difícil de manter, é difícil da gente mobilizar. E a gente tem uma base grande, a nossa base vai até, o grande de extensão, eu digo, vai até Barra do Guarita. Então, isso é o grande desafio, Tocha, da gente fazer com que como é que eu vou dizer, o comerciário se sinta atraído e motivado para vir à discussão. Porque parece que fica para aquele dirigente, a gente brinca que fica lá tomando mate ou coisa assim, para aquele diretor liberado que está lá, que não, ele vai fazer para mim, bem ou mal, vem. E para terminar, porque dá para a gente delinear um monte de coisas aqui de possíveis questões que levam o pessoal não ter interesse. Por exemplo, a contribuição sindical, que ora foi tirada, que ela é opcional, antes garantia. Eu não sei se de repente não sai uma regra aí que só vai valer aumento para quem realmente for sindicalizado e contribuinte. Então, tem uma série de pontuações assim possíveis de ser, eu diria, revista. E dizer que a gente, eu brinco, né, que eu falei minha idade antes, que a gente tá velho de estar lá no sindicato, de repente teria que fazer uma rejuvenescer, renovar, oxigenar, não sei qual é que seria a palavra, no meu caso não adianta, né? Passar para o Zeca também responder, né? Pois é, Tocha, eu acho que nessa história toda que nós revisamos agora, os trabalhadores conquistaram tudo isso graças à organização que eles tiveram. Eu acho.
Então, nós chegamos neste momento, quando nós conseguimos elevar os direitos dos trabalhadores, a condição de direito social da Constituição. De certo modo, os trabalhadores, eu acho, não sei, talvez esteja enganado, se acomodaram, né? Assim, agora está na Constituição, ela é intocável, né? E então agora podemos descansar, não precisamos mais de sindicato, os direitos são, como diria o Magre, cunhou essa expressão, os direitos são imergíveis. E nada, quando se trata de direitos, eles são sempre fruto de uma tensão social, de uma disputa. E mesmo a Constituição, por mais que a gente diga que uma Constituição, ela eu usei a expressão de cláusula pétrea, que é a cláusula pedra, é uma pedra, ainda assim, quando a gente diz que é uma cláusula pétrea, ainda assim a lei ela é fruto da tensão social. E os trabalhadores, de certo modo, quando viram que os direitos estavam assegurados, né, de certo modo, eles perderam a consciência, né, de que esses direitos foram frutos da luta. E aí eles pararam, se acomodaram, e aí veio uma nova onda que está aí, vamos dizer assim, uma nova onda que postula a retirada dos direitos dos trabalhadores. E vocês observem bem, antes dessa onda começar, em 2016, por aí, imediatamente miraram nos sindicatos, né? Trataram de certo modo, desmontar os sindicatos, de vender a ideia para os trabalhadores de que o sindicalista está ali só para ganhar teu dinheiro, só para... Retiraram, por exemplo, as contribuições, porque o que é uma entidade, né, sem os meios econômicos dela se manter? Não é nada. O sindicato, na verdade, são os trabalhadores organizados, né? Isso é o sindicato. Quando os trabalhadores se afastam do sindicato, e esse sindicato não tem mais fonte de renda, como está acontecendo agora, o sindicato realmente definha, né? Enfrenta dificuldades. E eu acho que esse é o momento. Eles miraram exatamente para poder agredir os direitos constitucionais e os direitos sociais. Eles miraram nos sindicatos, porque os sindicatos justamente eram aqueles que sempre defenderam os direitos sociais, que, aliás, construíram os direitos sociais. Então, os sindicatos estão enfrentando uma crise, sim, séria, que terão que se reinventar, né? Reinventar. Vão ter que dialogar com os trabalhadores, os próprios trabalhadores terão que se aproximar do sindicato e compreender que o sindicato é um instrumento de luta, né, dos trabalhadores. E que sem o sindicato, se com o sindicato está ruim, sem o sindicato, com certeza que vai ficar pior. Porque, como eu disse, os direitos são fruto de uma tensão social, de uma luta social, de uma disputa. Todos têm interesses. Isso é natural que o empresário queira diminuir, né, o custo da folha, né? O Paulo Guedes, eu vi uma entrevista dele no Jornal Nacional, né? Ele disse que o objetivo é diminuir em 50% o custo da folha, né? O custo do trabalho. Mas claro que a questão está aí. Você não retira isso do vácuo, do nada, vamos tirar lá de fora. Vamos tirar dos argentinos? Não, tem que tirar aqui dentro, não tem mágica. Alguém perde e alguém ganha. Não existe mágica nenhuma. E isso os trabalhadores precisam perceber. Ele disse isso no Jornal Nacional. Quando eu vi ele falando, eu até me impressionei assim, com a sinceridade do Paulo Guedes. Foi semana passada, né? Ele falou isso aí. O objetivo é diminuir em 50%. Eu não sei até onde isso vai ajudar. Eu não acredito que... Eu particularmente, não acredito que esse é o caminho. Porque você retira daqueles que não têm nada. Você já retira daqueles que não têm nada. E se o trabalhador fica mais pobre, mas é um consumidor a menos. É um consumidor a menos que não vai mais comprar. Então, eu não vejo esse o caminho, né? E a visão que eles têm é essa, no meu modo de perceber, assim, a minha percepção é de que eles querem tirar, porque existe uma elite econômica muito predatória, né, a nível de Brasil, a nível de mundo, que hoje, eu estou falando da elite econômica, né? Muito rica, né, que eles só se pautuam pelo um objetivo único, que é o lucro, né? Então é um momento difícil, mas que é preciso que os trabalhadores compreendam que se a coisa está ruim, ela pode ficar pior. Essa que é a verdade. Obrigado pela pergunta, Tocha.
Vereador Arley Tomazoni, 2 minutos. Boa noite a todos, em especial ao senhor Moacir Zagonel e o seu Luiz Eduardo da Silva e o seu José Orlando Schaeffer, a quem eu chamo quase sempre de 28 mil, né? O número da minha OAB. É. Então, estava escutando aqui, o Dr. José Orlando falou mais ou menos a minha pergunta aí. Eu tenho participado de muitas lutas e discussões de categorias, assim como motoristas, agricultores, servidores municipais, e é muito importante que as categorias se mobilizem, né? Assim como o trabalhador municipal, suinocultor, como eu venho falando. E eu estive escutando aí o Zagonel, a quem nós fizemos muitos acertos lá naquele sindicato, né? E me chamou a atenção aí, então, essa questão agora do fim da contribuição obrigatória, né, do trabalhador ao sindicato e acaba sendo opcional. E eu vejo a importância do sindicato, principalmente local, e assim como os sindicatos aí da região e a nível nacional. E eu gostaria de saber qual seria o meio agora para nós buscar esse associado, né, para ele entender a importância do sindicato, assim como disse o Dudu agora, né, que ninguém vai fazer isso aí, de abrir mão do que o sindicato conseguiu naquela luta, naquela discussão. Então eu gostaria de saber dos senhores, assim, qual seria a ideia de buscar novos filiados para manter o sindicato e essa luta. Vereador Arley, assim, nós temos os comerciários, brinco comigo que gringo, mão de vaca, né, de ficar retendo. A gente tem algumas economias, isso é claro, quem esteve na prestação de contas recentemente, então por isso que eu disse que outros colegas acabaram já fechando. Então, com esse recurso, a gente vai tocando, mas há uma necessidade de se fazer. Por exemplo, nós temos o material escolar, um chamado kit escolar, que é acordado. Além da convenção geral, que a gente faz com o Sind Lojas, a gente faz com algumas empresas acordo fora da convenção. E daí, nesses, a gente negocia alguma coisa a mais. De novo, entra na chamada negociação, algum ganho que tinha, ou teve e continua tendo. Então, a gente tem também a contribuição dos sócios, mas que é um valor simbólico, tanto que este ano, para quem é bom de contabilidade, nós acabamos tendo a mensalidade praticamente o custo do kit escolar, porque é uma participação. A empresa dá uma parte, o sindicato, em contrapartida, dá outra. Vou citar aqui o caso do Super Cotricampo, empresa, tanto o recebimento de produtos agrícolas, a agropecuária e o mercado. Isso abrange a nossa maioria de sócios, e com eles nós temos um acordo que convém principalmente para aqueles que tenham filho estudando, que esteja estudando, que é para incentivar o estudo. Então, esse eu chamaria de chamarisco para o sindicato associado. Mas nós temos um valor simbólico, porque nós tínhamos até então a contribuição sindical, que também acabava saindo do bolso do associado, e mais a mensalidade. E como é que eu diria, vamos tateando, tentando buscar, fazer compreender que mais dias, menos dias é ruim. Com o sindicato talvez estaria pior sem ele, né? Outro jeito que daria para a gente também tentar é fazer algumas atividades, mas também a gente até critica um pouco o sindicato com balcão de negócios, né? Tem sindicatos por aí que, se vocês olharem lá, estão vendendo de prego para adiante, né? Também a gente não gostaria disso, né? Então, ainda nós não temos uma chave pronta para chegar e abrir essa porta, dizer aqui que vai dar o recurso para nós se manter. Por hora vamos indo, tanto que nós já estamos sem secretária, estamos nós nos ajudando lá um com o outro, e o condomínio sindical, nesse ponto, refere muito porque a gente consegue se ajudar um com o outro e fazer com que isso aconteça. De repente, se reduziu coisa, talvez vão ter que tirar, mas já tinha pouco.
o que se espera que não se tire cláusula, principalmente as cláusulas sociais, né? Então, eu, de repente, fico te devendo essa resposta exata, mas é por aí, não tem milagre, que nem o Dudu já disse, né? Nós, Arley, a gente tem umas estratégias traçadas, né, para tentar aumentar o nosso número de sócios. Uma delas é aquilo que eu falei há pouco, demonstrar, fazer com que o nosso funcionário, nosso colega municipal entenda qual é o papel do sindicato e qual é o papel do clube dos funcionários públicos. É uma das coisas, para ele saber que lazer é o clube, a luta é o sindicato, né? A outra é que eles entendam que quem faz o sindicato é o municipário, né? Não é o Dudu, a Nelita, que é a presidente, o seu Júlio, que faz parte, o Ronaldo. Não é a diretoria. O sindicato somos todos nós, são todos os municipários, independente de tu ser sócio ou não. Mas quanto mais sócios tiver, melhor a gente tem condições de sentar com o prefeito e negociar algum direito, algum aumento ou algo assim parecido. Bem mais força a gente vai ter se a gente chegar lá e dizer assim, não, nós estamos aqui representando 700 funcionários da Ativa. De tu chegar lá e dizer, não, nós estamos aqui representando 200, 300. Então, nós vamos ter mais força de negociação, de barganha, com qualquer administração, independente se é agora o José, a próxima que vai vir, enfim. A nossa negociação vai ser maior. De vir negociar aqui com vocês, quando tem algum direito para ser tirado, a gente sentar aqui com os vereadores e dizer, não, nós estamos aqui representando X funcionários, né? A nossa força é maior. Então, essa conscientização que nós estamos tentando pregar para os nossos colegas funcionários municipários. E também aquilo de trazer eles para a discussão, que eles venham para o sindicato, que eles venham debater, que eles venham trazer ideias novas, né? Ah, todo mundo cansa de trabalhar o dia todo? Sim, cansa, eu também canso. Não é porque eu estou ali no sindicato que eu não estou cansando também estou. A gente pensa, por exemplo, agora nós estamos direto aí, todo mundo com essa história da reforma da Previdência aí, comitê municipal, comitê regional, comitê macro-regional, que tem o de Juí. Então, tu está sempre correndo, é ligação de deputado, é ligação de assessoria, é ligação de não sei quem, vamos fazer paralisação aqui. Dia 1º, às 9 horas da manhã, nós vamos estar parando a RS 330 aqui em Miraguaí, das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, o cara a gente não para também, tu está sempre correndo. Está sempre correndo. Daqui uns dias nós já vamos ter que preparar mais alguma coisa para fazer aqui em Três Passos. Nós precisamos reunir os municipários também para a gente discutir esses pontos da reforma. Tem muita gente que nos aborda na rua, quer saber, tem dúvida, então nós vamos ter que juntar numa assembleia os nossos municipários. Provavelmente os comerciários vão se unir também para a gente fazer uma assembleia grande e talvez trazer um pessoal de fora para também contribuir, para falar além de nós, né, José Orlando? E ter uma conversa para esclarecer dúvidas que as pessoas têm, e tem muitas dúvidas. Tem gente que quer aposentadoria especial, que eu não falei aqui, tem dúvidas, tem muita coisa. Então, só que para isso a gente precisa ter perna. Nós, agora em outubro, a gente vai completar 31 anos de sindicato dos municipários. Temos uma estrutura boa, tem uns cofrinhos lá, uns porquinhos escondidos com dinheiro, tem. Dá para segurar um tempo? Dá. Só que vai chegar um momento assim que a gente não vai ter. Nós não temos muitos sócios. Estamos pensando uma maneira também assim, hoje a nossa contribuição é 1% do básico. Nós estamos em estudo da gente fazer um valor simbólico, não ser mais 1% do básico. Daí tu tem quem paga R$11, tem quem paga 50. Então a gente está pensando estamos pensando num valor, sei lá, 10 pila, 15 pila, parelho para todo mundo. Ainda está em estudo no nosso departamento financeiro, né? Então está em estudo, mas é tudo assim uma forma de tentar trazer mais sócios para que a gente consiga ter perna, né? Primeiro ter perna, porque assim, tem que ter a parte da finança, não adianta, a gente tem que ter, tu tem gastos também, né? Tem a água, tu tem a luz, né? Tu tem que manter o condomínio também, enfim. Tem que comprar erva, como diz o Zagonel aqui, que faz parte também. Então assim, a gente nós estamos pensando, olha aí, então a gente está sempre pensando, estamos abertos a novas ideias também, mas não está fácil. Se passar, por exemplo, se não for tirar do mapa essa MP 873, vai ficar muito difícil. Como é que nós vamos estar mandando boleto bancário para casa de cada municipário?
É o fim da picada. Isso é para terminar de vez com os sindicatos. Nós ainda não temos muitos, mas e os sindicatos que têm 10 mil, 15 mil associados? Não tem como, a taxa do banco vai comer. Não dá, né? Só vou dar um palpite aí, né? Porque eu não estou na pele do Moacir nem do Dudu, da Nelita, eu acompanho, né? E realmente, como eu falei antes, né? Como eu falei antes, o sindicato não tem que se reinventar. Eu, de certo modo, poderia dizer assim, eu sou quase um sindicalista, porque eu sou secretário da OAB, fui secretário acho umas 2, 3 vezes, lá do seu Trindade, nós viemos aqui na Câmara de Vereadores, eu e o seu Trindade, eu sou vice-presidente da OAB, fui e sou agora de novo. Então, de certo modo, a gente trabalha com isso, porque nós somos hoje uma categoria dos advogados, somos 200 advogados, 200 e poucos advogados, a nossa OAB, né? Então a gente também trabalha com essa ideia de consciência de classe e nós sentimos como é difícil, né, conseguir mobilizar os advogados. Nós temos dificuldade para mobilizar os advogados. É impressionante também porque existe tanta tecnologia, né, tantos recursos tecnológicos e parece que nós não conseguimos dialogar, né? Tem muita coisa atravessada, né? E acho que a gente só consegue trocar ideias de olho no olho, né? E pelo WhatsApp não dá briga, né? Então, a questão toda as pessoas precisam dialogar. O sindicato precisa dialogar, os trabalhadores precisam dialogar, né? Eu acho que é um momento, no meu modo de ver, porque eu venho me dedicando ao estudo dessas questões desde 2016, até hoje eu me dedico ao estudo desse assunto, sabe? E eu acredito que o momento é muito ruim no mundo todo, né? No mundo todo. Essa ideia de terminar com os direitos, ela não é só no Brasil, ela está circulando no mundo todo. E faz parte de uma nova fase que o capital enfrenta, que é o auge da terceira revolução tecnológica, onde é que o capital produtivo acha que não precisa mais nenhum pacto com a sociedade e nem com os trabalhadores. Com a automatização da produção, o grande capital acredita que não precisa mais dos trabalhadores. E aí, por que dar direitos sociais para os trabalhadores? Nós não temos mais compromisso com esse trabalhador. De certo modo, a leitura que eu estou fazendo é essa. O grande capital econômico não tem mais compromisso. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele um cara muito importante, né, já faleceu, num livro dele, ele disse que a grande elite econômica mundial não tem mais compromisso com a população local. Então eles querem chegar em qualquer lugar do mundo e utilizar uma mão de obra barata, sabe? E depois descartar essa mão de obra. E eles não querem mais compromisso. E se desse tempo aqui, eu falaria rapidamente o que é a previdência por capitalização, que eu acho que é a previdência desse trabalhador terceirizado, descartável, que é jogado à sorte, né? Então, é um momento difícil, né? Mas a tomada de consciência, ele é o primeiro passo para que se possa fazer alguma coisa. Sabe, os trabalhadores precisam perceber o que está acontecendo. Porque quem não toma consciência do que está acontecendo não se movimenta. Os trabalhadores precisam pensar não apenas em si, mas precisamos pensar no futuro também. Existe um conflito intergerações, inclusive. Existe claramente no Brasil um conflito de gerações. Uma geração que teve direitos e uma futura geração que não terá acesso a nada. Se eu falar para vocês o que é a previdência por capitalização, ela é um absurdo. O meu modo de ver, pelo que nós aprendemos até agora, por tudo que eu entendo por direito, por proteção social, a previdência por capitalização, então, é preciso, então, esse 1º de maio, que os trabalhadores, a sociedade, não só os trabalhadores, os pequenos empresários também são vítimas de tudo isso aí que está acontecendo no mundo. Que a sociedade tome consciência do que efetivamente está em jogo. Porque essa grande revolução tecnológica, ela existe para beneficiar a grande elite econômica internacional. É o projeto deles sendo realizado no mundo todo.
né? Eu vejo assim. E tudo que eu reflito, que eu estudo, que eu escrevo é nesse sentido, né? As sociedades estão abandonadas. Nós ainda temos direitos, mas os nossos filhos não terão mais. Se esse projeto, que nós chamamos de neoliberal, né? Ele se banalizou essa terminologia, mas na verdade é o neoliberalismo. E o que é o neoliberalismo? É o liberalismo lá do início da Revolução, depois, é o novo. É o novo, só que ele é muito mais agressivo. Não tem compromisso, como disse o Bauman, né? A elite econômica global hoje, ela não tem mais compromisso com o local. E o trabalhador precisa tomar consciência disso, por ele e pelos nossos filhos. Vereadora Marli Franck, 2 minutos. Muito bem, boa noite a todos, né? Dr. José Orlando Schiffer, né? Doutor, advogado, professor, escritor, autor do livro Flexibilização da Legislação Trabalhista, né, que trata justamente da reforma da legislação trabalhista, que causa enormes danos, né, aos trabalhadores, né. Essa retrospectiva histórica, ela é extremamente importante. Saber as origens. Falta aula de história para o povo brasileiro, muita aula de história. Isso me fez lembrar de um livro, O Germinal, do escritor francês Émile Zola. Ele, em 1880, mais ou menos, ele foi trabalhar durante 3 meses no fundo das minas de carvão, na França, onde, para entender como essa gente trabalhava lá dentro, lá no fundo das minas, né, desde crianças até... Uma pessoa de 50 e pouquinhos anos era velhíssima, era um sobrevivente, porque a maioria morria muito antes disso, numa época em que não tinha direito nenhum. E é justamente o nome do livro, é o Germinal, porque ali começa a germinar os sindicatos, a luta pelos direitos dos trabalhadores, né? E depois se espalhou pelo mundo. E aí me assusta quando eu ouço, quando o nosso atual presidente, que já disse que por ele não precisaria existir nem mesmo salário mínimo. Já imaginaram? Né? Não precisa existir salário mínimo, né? Então, cada um paga o que quiser, né? E o desmantelamento dos sindicatos estão aí justamente para que não haja mais ninguém que proteja esses trabalhadores, né? E o lucro vai para quem? Os ganhos vão para quem? Não para o trabalhador, você sabe muito bem para onde vão, né? Então, eu quero perguntar para vocês, advogado trabalhista, sindicalistas, né, o Dudu, o Moacir Zagonel, que tem uma vasta história dentro do sindicalismo, né? O que faz hoje os trabalhadores de Três Passos procurarem o sindicato e a Justiça do Trabalho? O que mais faz eles procurar? Quais são as reivindicações deles ou os reclames deles? Eu acho que desde a reforma trabalhista diminuiu o número de trabalhadores que têm procurado a Justiça do Trabalho. Os trabalhadores estão procurando tomar contato exatamente o que significa essa reforma trabalhista, né? O trabalhador acompanha, né, o noticiário, ele está ali olhando, e passou muita coisa assim que o assustou, né? O trabalhador ficou temeroso, muito assim, olha, agora se tu entrar com ação, tu vai ser declarado litigante de má-fé, se tu perder a ação, tu tem que pagar, não sei o que, e o trabalhador se assustou um pouco. Mas muitas coisas estão se acomodando, entrando, vamos dizer assim, de novo no caminho normal. A empresa que descumpre o direito trabalhista, ela deve responder por isso, né? O Ivanildo Vian, que é o juiz aqui da Vara do Trabalho de Três Passos, ele, num evento do qual eu participei como debatedor aí na Unijuí, faz 2 anos, ele usou uma expressão assim, que existe um batalhão, ele usou essa expressão, batalhão de mutilados. Né? Eu conheço só um pequeno aspecto disso aí, mas ele, como juiz, então conhece todo o desenho desse problema. Muito problema de saúde, né? Em algumas empresas específicas, né? Problema de saúde, doença do trabalho. Ele mencionou de mutilados, assim, pessoas com graves problemas de doença do trabalho e tal.
Então esse é um problema sério, que muitas vezes a utilização da mão de obra de forma fora dos parâmetros da ergonomia do trabalho acaba gerando doenças. Eu mesmo conheço muitos meus clientes que têm problemas sérios de saúde, né, por causa do trabalho. Então, eu diria isso, né? Eu não sei o que o Dudu e o Moacir. Eu quero complementar a resposta à vereadora Marli. Dizer que nós do Sindicato dos Comerciários, eu falei antes da reforma trabalhista, que agora não mais obrigatoriamente, né? Se o Arley chegar lá e fazer a rescisão lá na frente do Zagonel, né? Não é tão ruim assim, não. Então vai. E tem muitas empresas que vão lá e fazem questão de fazer a rescisão lá e pagar corretamente. Em contrapartida, tem alguns que fazem no próprio escritório, ou fazem sei lá onde, né? E pós isso, daí vem muitos trabalhadores se queixarem. Olha, eu fui sacaneado, vamos usar o termo exato, foi sacaneado nisso e nisso. E aí a gente diz, não, olha, tu podia ter trancado o pé e vindo aqui, que nós ia ver se ajudava um pouco, né? Porque em todas as rescisões que eu sempre homologuei, eu fiz questão da gente fazer certo. Inclusive mandei de volta, tive um tempo assim, como é que eu vou dizer, um rótulo de carrasco, mas fazia voltar e ligar para o escritório, ó, vai lá e faça diferente e faça certo para não ir para a justiça. Então ia um atalho aí, trabalhar contra o Zeca, né? Mas fazia isso. Então eu acho que, embora tenha alguns casos sim de abuso, por não passar por alguém que homologue, tem sim. E muitos trabalhadores também se assustam com esse negócio de pedir coisa infundada. Então, na própria informação que a gente dá, né, Dudu, sempre dizer o correto, olha, tu só vai pedir aquilo que realmente tu deixou de receber, né? Não pedir coisa infundada, para eles também não estarem se enfunerando. Dizer que a grande maioria vem fazer rescisão, diminuiu muito as rescisões de contrato de trabalho também, porque os comércios mantêm seus funcionários. Eu vejo assim que a grande maioria, exceto um que o outro, já teve em outras épocas que a rotatividade era bem maior, né? Olha, do nosso lado, dos municipários, eu fiz até agora, acho que 4 rescisões só de alguns contratos que tiveram com o município. E o que mais, assim, além dessas informações que as pessoas vêm, né, solicitar para nós, o que a gente começou agora, os últimos 4, 5 meses, a atender lá, com relação ao INSS, que tem agora o meu INSS, está tudo digital. Então as pessoas vão até a agência e eles mandam se virar. E daí, como começou a aparecer muita gente lá no sindicato, nós resolvemos começar a fazer esse atendimento gratuito. Então a gente faz o cadastro deles no site do INSS, do meu INSS, aí tem para encaminhar a perícia, para depois ver o resultado da perícia, para fazer o cálculo ali, ver quanto tempo tem para aposentadoria, enfim, vários serviços que antes o INSS prestava e agora é tudo via site. Então a gente tem feito esse atendimento lá também, gratuitamente. E fora isso, Marli, não tem mais do que o Zagonel falou, o dia a dia, né? É aquilo ali mesmo. Então a procura diminuiu, mas as pessoas ainda têm bastante dúvidas, vêm para tirar alguma dúvida. Mais algum vereadora que queira se manifestar? Se não, eu também vou fazer aqui rapidamente um comentário, um questionamento, utilizar o meu espaço também. Agradecer a vinda de vocês representando o condomínio sindical e podermos tratar um pouquinho a respeito do 1º de maio e de tudo que simboliza, né, essa data, principalmente no momento atual, não só do nosso país, mas também em termos globais. Dizer que a Câmara de Vereadores, ela, no mês passado, aprovou aqui por unanimidade uma moção de repúdio a essa PEC 06, né, de 2019. Inclusive, a gente quer dar uma publicidade maior a respeito disso. Então, houve uma unanimidade, todas as bancadas aqui representadas se mostraram contrárias à proposta, da forma como está essa proposta tramitando no Congresso. E estamos aí juntos também no comitê, né, regional, participando dessas atividades e também buscando trabalhar alguma forma de mobilização para que a gente possa
se não fazer com que essa proposta seja retirada de pauta, para que pelo menos então alguns pontos aí, os mais complicados, possam ser pelo menos ajustados. Eu gostaria que de repente o Dr. José Orlando pudesse nos trazer alguns detalhes de 2 pontos que são aqueles que talvez sejam os mais complicados nessa proposta, que é a questão da capitalização e a desconstitucionalização, né, da Previdência, que está no bojo aí dessa proposta e que muitas vezes não há uma clareza grande por parte dos cidadãos. Aí eu acho que seria importante a gente pelo menos pontuar algumas coisas a esse respeito. Muito bem. Eu acho que esse texto da emenda constitucional, ela é um texto confuso. Em momentos ele é contraditório, de difícil compreensão, o texto. Ele é extenso, né? Ele é de difícil compreensão. E, aliado também a isso, nós temos uma rapidez na tramitação, né? Ele já passou na Comissão de Constituição e Justiça, e já agora está na Comissão Especial. Então, existe intencionalmente, uma tentativa de esconder da sociedade o que realmente está no bojo dessa proposta. Na mesma entrevista que eu vi o Paulo Guedes, ele também mencionou assim, não, porque nós botamos uns jabuti na emenda constitucional. Ele falou isso no Jornal Nacional. O jabuti, o que é jabuti? Se coloca ali alguns artigos que é só para artifícios, né, para confundir e para negociar depois. Então a gente não sabe exatamente o que é que eles estão querendo. Mas realmente o Vinícius fez a pergunta e a colocação que o Vinícius fez, ela é extremamente importante, porque essa emenda constitucional, ela pelo menos 2 questões importantes que a sociedade precisa saber. A primeira é a desconstitucionalização. Então, essa emenda constitucional, ela retira o direito previdenciário da Constituição, seja em relação a servidores públicos, seja em relação ao regime geral da Previdência. E ele joga tudo para uma lei complementar. Vocês que são vereadores sabem que existe uma diferença entre essas 2 coisas. Mas quem está ouvindo, né, nós, a Constituição ela tem um rito especial, é 3/5, e num rito especial para a alteração, a Constituição. A lei complementar ela é uma maioria absoluta. A lei complementar, a maioria absoluta. Então, é a metade, claro, só a metade dos deputados. Então você desconstitucionaliza pelas razões que eu já coloquei antes. Nós colocamos os direitos na Constituição para que eles tivessem mais força, né? Agora você retira para que eles não tenham mais proteção. Então, no nosso modo de ver, desconstitucionalizando, nós teremos uma reforma da Previdência agora e uma reforma da Previdência depois, quando já não exige mais 3/5, mas sim só maioria absoluta. Porque a emenda constitucional tem muitas coisas que ela silencia. Lei complementar vai dizer, lei complementar vai dizer, lei complementar vai dizer. O que a lei complementar vai dizer? O que eles quiserem. Então, tu retira da Constituição, do corpo da Constituição, vários. A idade para aposentadoria, vamos pegar. Isso vai para a lei complementar. Depois a lei complementar diz o que quer. Inclusive que eles podem alterar isso conforme a nova expectativa de vida, etc. E tal. Então, esse é um detalhe que as pessoas devem saber. E a segunda é que essa emenda constitucional está criando 2 previdências no Brasil, fora a Previdência do Servidor Público. 2 previdências. A Previdência do regime geral, do INSS, e a Previdência por capitalização. São 2 previdências que estão sendo criadas com essa emenda constitucional. E aí, como é que funciona essa nova Previdência? O trabalhador terá, ela é chamada de Previdência por capitalização, né? O trabalhador terá uma conta que será administrada pelo banqueiro. Ele poderá escolher o banco da sua preferência, que obviamente não vai mudar nada na vida dele, né? Porque se cair para um banco ou para o outro, não vai mudar o banco que administra. Mas, enfim, é apontado como um aspecto importante que o trabalhador poderá escolher o banco. Mas a emenda constitucional, ela indica, ela dá caminhos para nós concluirmos que a capitalização, essa previdência nova, a nova previdência que eles chamam,
ela será mantida apenas pelo trabalhador. Ela dá indicativos, a emenda constitucional, ela dá indicativos, ela não está dizendo isso, mas ela já deixa meio implícito. Então, nós temos uma previdência do regime geral, que é essa que nós construímos até agora, onde nós temos um sistema por repartição e solidariedade, né? Onde é que o trabalhador contribui, o empresário contribui e a sociedade, né? Contribui o Estado, contribui. São 3 fontes de manutenção. E a previdência por capitalização será mantida, possivelmente, com as contribuições do trabalhador. Ele faz... O que diz a emenda constitucional? Caberá ao trabalhador fazer a opção entre se ele quiser permanecer no regime geral da Previdência ou se ele quiser migrar para o regime de capitalização. Adesão, ele faz, o trabalhador pode aderir. E aí, a emenda constitucional mais ou menos remete para uma lei complementar, que essa lei complementar vai dizer quem é que são os segurados obrigatórios da nova Previdência. Então, a emenda constitucional já está dizendo que tem trabalhadores que vão direto para o regime de capitalização. Então, ele é um regime, do meu modo de ver, assim, pelo que eu sei, porque eu tenho também meu regime da OAB, né, de Previdência, ele não é bom, nem no meu, mas o meu regime da OAB, que eu faço parte, a OAB Prev, ele você bota o dinheiro e você vai receber depois de acordo com o que você contribuiu. E muitas vezes a promessa é uma e o que vem depois é outra. Jane Berwanger, né? Jane Berwanger, ela esteve aqui em Três Passos faz uma semana, né? E ela é uma estudiosa do direito previdenciário. E ela esteve fazendo uma preleção, uma palestra ali no Cindy Lojas, né? E ela foi visitar, ela disse que ela foi lá no Chile, que é a inspiração do Paulo Guedes, né? É o Chile. E a Jane foi lá. Ela disse que é terrível, né? E essas notícias que chegam até nós, de que o trabalhador se aposenta e aí ele tem só 30% é verdade. Que os idosos chegam no momento da aposentadoria e perde o sentido da vida porque eles não têm não tem como prover a própria subsistência. É verdadeiro isso. Infelizmente, a previdência por capitalização, ela, no meu modo de ver, ela joga o trabalhador à sorte. Ó, você vira e faça o que quiser da tua vida. E só complementar essa observação, hoje nós estamos, acho que o dia do trabalhador, né, presidente, estamos levando para a Previdência, mas é bom que se diga que no Chile, e esse projeto, que assim como ele está, for aprovado, é exatamente isso, ele vai fazer com que quem puder vai pagar capitalização, vai capitalizar os valores mensais para uma futura aposentadoria, como a grande maioria do setor privado é gente pobre, ele vai depositar pouco. Aí quando ele tiver 60, 65 anos, vai pedir para se aposentar lá com aqueles direitos, vai ganhar meio salário mínimo, outro 70% do salário mínimo, outro nem isso. Daí ele vai ter que trabalhar, vai ter que lavar carro, vai ter que estacionamento de carro, vai ter que procurar um serviço com 70 anos de idade para poder sobreviver, que o que ele vai ganhar da aposentadoria do setor privado não vai dar para sobrevivência. Isso é uma temeridade à vista e que poucos estão vendo. É verdade. É só isso que eu queria colocar, doutor. É verdade. 2 previdências. Pois é. Eu gostaria de dar uma contribuição seguindo o raciocínio do colega Ido. Eu estive também no Chile há pouco. Eu vi num supermercado uma senhora, uma mulher, que devia estar perto dos 80 anos, se é que ela não tinha 80, mas muito idosa, limpando o chão. Eu não acredito que ela estava lá trabalhando perto dos 80 anos, porque ela gosta de lavar chão de supermercado. É uma questão de sobrevivência, né? Fruto do sistema de capitalização do Chile, né? Que foi implantada, o Paulo Guedes, que está querendo implantar no Brasil, ajudou a implantar esse sistema no Chile em 83. É verdade. Então, se o resultado lá é desastroso, nós vamos repetir isso aqui? Infelizmente, me parece que esse é o caminho que nós estamos seguindo, né?
Muitos países que adotaram esse regime por capitalização voltaram atrás. E tem um problema, um outro problema, que esse regime de solidariedade, repartição, o regime geral da Previdência, ele é mantido com as contribuições daqueles que estão na ativa. Né? Nós é que pagamos a aposentadoria daqueles que estão aposentados, em outras palavras. Mas e se o pessoal migrar para o regime por capitalização? Quem é que vai manter, quem é que vai garantir o pagamento dos que já estão aposentados? E mais, no regime de capitalização, não tem garantia do salário mínimo. A emenda constitucional diz o seguinte, ó, será garantido por um fundo solidário, não pelo governo, não é garantido por governo, por nada, por um fundo solidário entre os trabalhadores que estiverem na capitalização, entre eles terá um fundo solidário. Mas se der problema nesse fundo, essa que é a questão, né? Porque tu vai entregar o dinheiro dessa capitalização para o banqueiro e ele vai aplicar no mercado financeiro. Segundo a Jane Berwanger, o Chile não volta atrás porque não consegue recuperar, porque os bancos aplicaram esse dinheiro na ciranda financeira do mundo globalizado. Aí eles não conseguem pegar o dinheiro de volta para dizer, vamos parar com essa brincadeira. Eu acho que é mais ou menos por aí. Fala, Edivan. Eu quero deixar registrado, Dr. José Orlando, quero agradecer a presença sua, né, o nosso amigo José Orlando, o Dudu, nosso amigo, e o Zagonel. Só deixar registrado assim a questão que eu falei, a questão das duas previdências. Né? Vai ter a previdência boa e a previdência ruim. Quer dizer, a boa para quem já está bem, né? Quem já está bem definido, e a ruim para quem está começando. Né? Que ele vai começar já num sistema falido. Né? Mas eu queria fazer assim, só uma colocação. Se o trabalhador vai ter que aumentar o tempo de trabalho, se ele vai, tanto para o homem como para a mulher, ele vai contribuir mais. Né? Então, ele vai aumentar lá a arrecadação. Tá. E quando se aposentar, ele não vai ganhar mais um salário mínimo. Lá no futuro não se ganha mais não é mais garantido um salário mínimo. Mas para quem os senhores acham que vai ir, então, esse recurso, para quem que vai para o maior, já que para o menor é tirado, vai para quem esse recurso? Onde é que vai ser aplicado? Na mão de quem? Quem que vai ser beneficiado com esse recurso? Lamentavelmente, né? Infelizmente, essa é a grande verdade. Esse dinheiro, os banqueiros vão ganhar muito com isso, né? Porque uma grande fortuna, muito dinheiro vai cair nas mãos deles, né? Porque nós podemos cair, né, na mão de obra barata, tipo os chineses, os venezuelanos, os bolivianos, né? Esses que vêm trabalhar aqui na mão. Isso. A mão de obra muito barata aqui no Brasil, eles vêm aqui e se apavoram, porque eles não têm lá. Lá eles trabalham 3, 4 vezes a mais e não ganham nem a metade do que ganham aqui no Brasil. Aqui tem as suas 8 horas para cumprir e cada um vai para a sua casa, lá não tem. Então nós vamos voltar praticamente aderir então a esse tipo de trabalho, a esse tipo de mão de obra barata. É verdade. Só deixa eu complementar uma coisa aqui. A questão dessa contribuição tem que ver que esse fundo previdenciário é um fundo como a gente faz um projeto de quem tem dinheiro, ir lá no banco, fazer uma poupança, e vai ser isso aí. Quem tiver dinheiro, que nem o Edivan disse, que puder recolher bastante, certamente vai ter uma pensão, uma aposentadoria melhor. Mas e aquele que não puder? E outro detalhe que eu quero lembrar aqui, que o brasileiro não é muito organizado de ficar guardando os pila para contribuir. De repente esse mês não contribui e assim por diante, né? E que o princípio solidário, que nem o Zeca falava antes, é solidariedade mesmo, né? Nós trabalhamos hoje para, por exemplo, o LOAS, aquele de repente não contribuiu. Então nós, que tivemos emprego, etc., contribuíram, parte do governo e a própria sociedade, para aquele que não conseguiu contribuir. Nessa capitalização não vai haver isso, né? Então, viu, Moacir? Um dos argumentos para destruir a Previdência geral é dizer que estão acabando com os privilégios. E, sinceramente, olha, é uma falácia. Porque eu estava olhando no documento do próprio governo.
Você sabe que 83% dos aposentados da Previdência recebem menos que 2 salários mínimos? É com esse pessoal que eles querem economizar. Com o pessoal que ganha 63%, é um documento do próprio... Eu entrei no site do Ministério da Economia, alguma coisa assim. Eles colocam esse dado. 63% dos trabalhadores do Brasil recebem só um salário mínimo. E é com esses trabalhadores que eles estão dizendo que existem privilégios, porque eles não mostram quais são os privilégios. Pelo contrário, eu vi um debate na Câmara que eles estão escondendo os dados sobre a Previdência, porque eles dizem que a Previdência está falida, mas não mostram os dados para a sociedade poder dizer assim, tá, mas muito bem, vamos olhar, porque eu acho que tem alguns problemas pontuais que devem ser resolvidos, mas daí você usar um argumento e destruir toda a Previdência que a sociedade brasileira construiu, destruir, simplesmente vamos rasgar tudo isso aí e vamos entrar numa aventura que nós não sabemos onde é que vai dar. Porque garantia social, os direitos, eles cumprem um papel fundamental numa sociedade. E se realmente aconteceu no Chile, como é que nós vamos conviver com isso? Então, tem grandes problemas envolvidos nisso que realmente nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Muito bem. A gente quer agradecer, então, aqui a explanação, né, o espaço que vocês puderam nos contribuir hoje, não só conosco aqui na Câmara, mas com a nossa comunidade. A gente sabe que temos sempre uma audiência muito interessante através do rádio também, do Facebook, e pudermos então debater sobre diversos temas aqui, um apanhado, né, de forma sintética sobre várias questões que versam aí, de uma forma ou de outra, com o 1º de maio, que estará sendo celebrado agora na quarta-feira. Então a gente quer mais uma vez, em nome da Câmara de Vereadores, agradecer ao Dudu, ao seu Moacir Zagonel, ao Dr. José Orlando Schaeffer pela presença, né? E sempre que possível a gente se coloca à disposição também como Câmara de Vereadores para estar travando os debates que são importantes aí para a nossa sociedade local e sempre podendo debater assuntos também que fazem a diferença na vida aí da nossa sociedade. Meu caro Vini, muito obrigado, tá, pelo convite. Agradeço aos vereadores pela contribuição. Muito obrigado. Para nós sempre foi e é um privilégio poder estar aqui. Eu trouxe junto aqui um livro que a Marli citou. Eu vou deixar aqui para a Câmara de Vereadores. É um livro que eu publiquei em 2016, que eu vou ter que atualizar ele, né? Onde é que justamente eu faço análise desse movimento que está retirando os direitos dos trabalhadores. Então agora preciso atualizar ele, mas ainda assim eu vou deixar ele de presente aqui para a Câmara de Vereadores. Tem o prefácio do ministro Hugo Scheuermann, ele apresentou o meu livro. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado, José Orlando, pelo presente. Vai ficar aqui junto à biblioteca aqui da Câmara Municipal. A gente agradece de coração, hein, por essa obra tua escrita em 2016. Em nome do Sindicato dos Municipários de Três Passos, também a gente agradece a oportunidade, né, o espaço, e estamos à disposição, logo aqui, pertinho da Câmara de Vereadores, a todos os vereadores e aí, aos nossos colegas municipais e à comunidade em geral, que precisar tirar alguma dúvida, enfim, compareça até os sindicatos municipários, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos novas ideias, né? Para que a vida de todos nós melhore e não piore com retirada de direitos. Muito obrigado. Agradecer ao Vini, agradecer aos demais vereadores, aos ouvintes que nos prestigiaram com a audiência. E dizer que também estamos à disposição lá no condomínio sindical, o Sindicato dos Comerciários, os demais lá para a gente estar. Um último recado para os comerciários, dizer que a convenção, que tem data base em 1º de março, está em discussão e vamos fazer o possível de botar salário novo nos comerciários aqui uns dias. Um abraço, boa noite. Valeu, muito obrigado então. Obrigado, uma boa noite aí, obrigado. Obrigado, Dudu. Seu Zagonel, obrigado. Um abraço. Queremos agradecer, então, e essa foi, então, o espaço aí da nossa Tribuna Popular, na última sessão do mês, né, onde a gente sempre tem, então, um tempo mais alongado para debate de diversas questões, e hoje, então, versando
sobre o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com a presença dos representantes do condomínio sindical aqui de Três Passos, representando o Sindicato dos Municipários e também o Sindicato dos Comerciários. Ordem do dia, não temos então na sessão de hoje projetos de lei aptos para serem votados. Nós, pelo regimento, a gente passou 1h30 aqui do tempo da Tribuna Popular, mas mesmo assim eu quero deixar aqui aberto, se alguém quiser utilizar explicações pessoais. Vereador Jair Locatelli. 5 minutos. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu vou tentar sintetizar. Uma pequena homenagem, e hoje nós temos o lançamento do sescentenário. Sescentenário porque ontem o Lions Clube Três Passos Centro, ontem dia 28, completou 59 anos. Então nós estamos iniciando no dia de hoje, vamos ter durante esse ano uma extensa programação que vai culminar, então, lá no dia 28 de abril do ano que vem, no clube completando 60 anos de idade. É uma instituição constituída de acordo e filiada ao Lions Internacional. É uma organização não governamental. O Lions Internacional foi fundado dia 10 de outubro de 1917, 101 anos então de existência. Tem como slogan "Nós servimos". O fundador do Lions Internacional foi o Melvin Jones. Nós temos como objetivo promover entendimento entre as pessoas, atender às causas humanitárias com trabalhos voluntários voltados à comunidade local. No mundo inteiro são mais de 1.480.000 associados, somos mais de 49.000 clubes em 214 países. Temos uma missão de dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender às necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos Lions Clubes existentes. Nosso clube trabalha com diversos projetos. Estamos desenvolvemos e vamos continuar desenvolvendo o Cartaz da Paz, que o ano anterior nós trabalhamos com 2 escolas, vamos disponibilizar para essas e demais. O Cartaz da Paz, cada ano tem um tema, onde o aluno que ficar vencedor no mundo, tem um prêmio de $5.000, mais a viagem para 4 pessoas para os Estados Unidos para receber então esse prêmio. E os 19 seguintes recebem o prêmio de $500. Nós tivemos assim cartazes muito bonitos, do qual nós escolhemos então foi um aluno da Escola Águia de Aia, que foi encaminhado então para o distrito. Nós pertencemos ao distrito LD4, e esse então escolheu entre os clubes o mais bonito, ou o mais interessante, e encaminhou para o concurso mundial. Nós temos diversos projetos, como eu citei, além desses: Bosques do Nascimento, Visão para Todos, diabetes, fotografias, identificação de ruas, e pretendemos iniciar nesse ano o intercâmbio juvenil. O intercâmbio juvenil, nós recebemos jovens do mundo todo, aqueles que queiram vir para nosso país e para nossa região, e mandamos os nossos, que não precisa ser associado, só tem que ser mandado pelos clubes ou por nós, para o mundo. Vamos, nessa programação de 60º,
fazer a divulgação através de entrevistas, através de matérias jornalísticas, para que as pessoas então conheçam o que é o clube, que ontem então completou 59 anos de existência. Nas nossas programações, como que nós vivemos de recursos arrecadados nas promoções e das contribuições então dos associados. E as entidades beneficiadas normalmente são o Hospital de Caridade, ONG Adonai, ONG A Passos, a PAI, Lar Acolhedor, o Lar São Francisco. Estamos iniciando também um trabalho com a UERGS aqui a nível de município. Ao longo então desse ano, temos uma divulgação então da programação e os parabéns então a todos os associados, integrantes do Laios Clube Três Passos Centro, pelo aniversário que transcorreu então ontem, no dia 28, 59 anos de existência. Obrigado. Obrigado, vereador Jair Locatelli, pela contribuição, pelas informações. Mais algum vereador querendo se manifestar? Não havendo oradores, antes de passar aqui para a última parte aqui da sessão, eu gostaria de mais uma vez reforçar o convite a todos os vereadores e vereadoras para que, dentro do possível, estejam presentes amanhã às 19h30 na abertura oficial da FEICAP 2019. Vai ser lá junto ao CTG Missioneira dos Pampas. Em nome da Câmara de Vereadores, eu vou estar entregando uma placa em homenagem aos 50 anos para a direção da FEICAP, enfim, junto à cerimônia então de abertura, e gostaria de que os colegas vereadores estivessem lá, inclusive para que a gente possa registrar no encerramento da sessão essa entrega dessa placa com o registro fotográfico. Enfim, gostaria muito da presença dos colegas então na abertura amanhã às 19h30, e faço o convite aí para que estejam presentes ao longo da programação, extensa programação, que vai até domingo. São várias atividades, aí tem o feriado agora de quarta-feira, tem atividades no setor agropecuário, tem atividades na área da educação, tem atividades na área do comércio, com palestras, desfile de moda, enfim, é uma infinidade de atividades, e a Câmara de Vereadores, dentro do possível, através dos seus vereadores, precisa necessariamente estar presente lá também, dialogando com os expositores, com o público, enfim, com as lideranças que estiverem presentes. A FEICAP, esse é um pedido que eu faço então a cada um dos colegas, para que nessa semana a gente esteja envolvido aí junto à FEICAP 2019. E antes de encerrarmos essa sessão, declaro distribuídos às comissões permanentes os projetos de lei lidos na reunião de hoje. Solicito aos vereadores William Heineck e Marli Franck, presidentes da Comissão de Constituição e Redação e da Comissão de Orçamento e Finanças, para que designem os relatores que estarão analisando as matérias, elaborando relatórios e proferindo votos até a próxima reunião das comissões permanentes. Projeto de lei número 28/2019. Vereador Tocha. Indico a mim mesmo. Vereadora Marli. Eu indico o vereador Ido Roden. Projeto de lei número 29/2019. Vereador Tocha. Indico o vereador Flávio. Vereadora Marli. Indico o vereador Arley Tomazoni. Muito bem. Fica para quinta-feira a reunião das comissões? Quinta-feira, então, pessoal. Reunião das comissões no mesmo horário aí. É 17h30 agora, então, em função de um pedido do vereador Jair Locatelli, a reunião das comissões iniciando 17h30, pode ser? Assim, ó, não só em função do vereador Jair, mas até para facilitar, às vezes, a participação de outras pessoas. A gente discutiu isso aí, achou melhor essa mudança, esses 30 minutos mais tarde, se os colegas não se oporem, ficaria melhor para todos aí. Eu peço então que pelo menos nessa quinta-feira então seja marcado às 17h30 e as comissões tenham a sua legitimidade para regulamentar isso, enfim, né? Converse e daí entrem num consenso na quinta-feira para poder ajustar esse horário. Tá bem? Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental.
Boa noite a todos.